A gente vê uma série de informações até meio desencontradas, né? Ah, vai mexer na questão do cartão do Vale Alimentação, vai deixar vender remédio no supermercado, vai até mesmo prolongar a validade dos alimentos. Esse é um assunto até um pouco mais controverso. Mas se a gente for pegar essas medidas efetivamente, né? Primeiro lugar, poderiam de alguma forma conter um cenário inflacionário em alimentos que acabam sendo comoditizados, ligados a dólar e que numa canetada ou numa medida do governo talvez não consiga trazer uma percepção melhor. E em segundo lugar, né, o que isso pode trazer de benefício ou malefício para as empresas do setor, para os supermercados, efetivamente para quem vai sofrer esse tipo de medida, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. A certeza que a gente tem é que esse debate, esse assunto, ele não vai acabar nessa semana. Pelo contrário, acho que pode ser um dos principais assuntos ao longo das próximas semanas, né? O que o governo vai sinalizar para tentar conter essa inflação. Porque a política monetária, pessoal, ela é independente, né? Ela precisa fazer o seu trabalho e a taxa Selic vai continuar subindo. Você aceitando, criticando o atual presidente do Banco Central, o anterior, enfim, vai continuar subindo porque é o trabalho dela, né? A gente vai ter que, infelizmente, ir para patamares talvez além de 15%, como acabei de colocar, né? Mas falando dessas medidas, tivemos algumas medidas, né? Falamos sobre PIX, né? Alguns dias atrás, e dessa semana foi a questão dos alimentos, né? Como o Felipe colocou, é uma medida não tão simples, né, de ser colocada, tem alguns modelos utilizados na Europa, nos Estados Unidos, né? Mas a princípio o governo não vai utilizar essa questão aí do prazo de vencimento, de validade, enfim, talvez não seja esse assunto. O assunto de curto prazo, o Ministério da Fazenda colocou alguns pontos, né? Mas vamos debater aqui, importante para você que é investidor também, né, e está colocando ou preocupado com as ações na Bolsa, depois a gente volta aqui para acompanhar as ações, como é que elas estão reagindo, né? Já que não temos nenhuma decisão ainda, isso pode afetar também as suas ações que você é investidor, tá? O que acontece? Basicamente, poderia se estimular, né, as vendas de alguns remédios, que a gente chama remédios, são vendidos no balcão ali, né, OTCs que a gente chama, não necessariamente com prescrição médica, ou seja, é uma parte das vendas de uma loja, né? A hora que você entra numa drogaria, por exemplo, tem uma parte ali que você se serve, né? E isso poderia também ser vendido dentro do supermercado. Tá? Isso é um debate já muito grande, existem alguns países que adotam isso, nem todos, né? Mas isso poderia estimular talvez a competição e reduzir um pouco os preços desse segmento, que é um componente importante aí do IPCA. Tá? Falando das empresas listadas especificamente, minha opinião, tá, Felipe? Já vou deixar um debate aqui. A gente vai ter lobby de todos os lados, né? Vai ter pressão de todos os lados, das drogarias e das empresas dos supermercados especificamente. Quem que é mais forte, né? Quem que vai exercer o seu poder, né? Isso vai ser o debate em Brasília. Na minha opinião, acho que os supermercados são muito grandes, né? E vão colocar toda a pressão para trazer esses remédios para dentro aí das suas gôndolas, dos seus mercados. Isso vai mudar o patamar de receita de um supermercado, né? Provavelmente não. Mas lembrando que as margens desse negócio são margens, na média, melhores, ou seja, a rentabilidade é melhor do que um supermercado, por exemplo. Tá? Então, isso, mesmo que adicione um pouquinho de receita só para um supermercado, poderia melhorar bem a margem de um supermercado. Então, tudo mais constante. Eu acho que os supermercados vão colocar muita pressão, né? E vão falar, se eu colocar, eu tenho um poder de compra maior, eu consigo chegar em todos os fornecedores, reduzir o preço e ajudar o governo, ajudar a população em termos de inflação. Então, acho que tem uma pressão aí por parte até das empresas de supermercado. E as drogarias também vão defender os seus. Para uma drogaria em si, lembrando que para a receita de uma drogaria, não é a maior receita de uma drogaria, tá? São receitas menores, né? Se você pegar uma Raia Drogasil, que é a maior player listada aqui em bolsa, a gente está falando aí da ordem de uns 15%, tá? São receitas nesse segmento. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas não é muito mais do que 20%, tá? Então, essa preocupação. Mas lembrando também que são produtos que trazem boas rentabilidades, boas margens, tá? E aí, lógico que a gente tem ali empresas menores, distribuidores, alguns listados em bolsa, como o caso da Profarma, que poderiam ser até beneficiados de um lado, né? Porque poderiam ter outros clientes como distribuidor. Enfim, é um assunto aí que a gente vai ver em Brasília, né? E o supermercado com certeza vai falar assim, levantei a mão aqui, eu quero ajudar o país, quero ajudar o governo, vou fazer meu lobby para trazer esse produto aí para dentro das minhas gôndolas, né? Vamos ver quem que exerce
o seu poder, mas pode ser uma das alternativas também. Não seria um game changer para a expectativa de inflação, mas poderia ser um dos fatores positivos para a expectativa de inflação.